Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Um ótimo domingo desde já para vocês. Um domingo maravilhoso. Bem-vindos a mais uma live da série Cérebros. Hoje nós vamos falar com o Ivan Bonaldo, agora com um outro tema. Nós vamos falar sobre lateralidade cerebral. Como é que funciona isso? Será que existe? Nós estamos falando dos cérebros, falando sobre toda a parte de neocórtex, arqueocórtex, paleocórtex. Mas e aí? Existe lateralidade? Um lado é mais dominante que o outro? E isso interfere na nossa vida? Como é que funciona isso, né? O que a neurociência fala? De onde surgiu essa ideia? Então nós vamos abordar tudo isso hoje, tá? Então sejam muito bem-vindos. Hoje, dia 26/7, friozinho, aqui no Paraná. Joia, o pessoal tá entrando. Bom dia, pessoal. O Ivan já entrou, vamos esperar aqui, eu vou chamar ele. Bom dia, Érica, Glaci, Cleise, Isa, Vanessa, Mônica, Flávia, Bibiane, legal. A Mônica, entrou bastante gente já, legal. Diná, Mariane, Juliano, isso aí, galera. Legal. Espero que vocês todos estejam bem. Bom dia, Flávia. Espero que vocês estejam gostando da nossa série, bastante informações. E é isso aí, vamos jogar isso para a prática, vamos dar esse entendimento ao nosso paciente, tentar mudar o nosso mindset, aplicar. Bem legal. Adriana, Joia, Vinícius. Vamos lá, vamos chamar aqui o Ivan. Muito bem, muito bem. Aqui está ele, garoto. E aí, Rita? Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Eu tô com frio aqui, você só com a camisa aí. O que é isso, meu? Tá louco? Eu ia pro lado de fora, eu falei assim, não, eu falei, deixa eu ver. Eu fiquei lá uns minutinhos organizando as coisas, eu falei, eu vou ficar do lado de dentro. Diogão. Hoje eu acordei pensando nisso. Ah, o Marcelo vai ficar com frio hoje, hein? Mas. Não, mudou de ares hoje, né? Vamos mudar de fundo, mudar o fundo da tela hoje pra, né, variar um pouco, né? Sempre ficar no mesmo plano de fundo não dá muito legal, né? É bem isso mesmo. Lá atrás, quando eu lancei o Congresso Internacional de Sistema Nervoso Autônomo, eu fiz tudo na minha sala. Aí eu tava revendo os vídeos do dia, eu falei, meu Deus, é tudo fundo igual. Tá os livros, eu falei, muda um pouco, pelo amor de Deus, que na hora que você tá fazendo, você tá concentrado em outra coisa, né? Você tá fora. Gravou tudo no mesmo dia, tudo na mesma hora ali, sequência, não mudou nem a camisa, né? Não. Tudo a mesma camisa. Aproveitar que tá ali, senão você depois perde. A gente vai aprendendo, vai criando maturidade, legal, legal. É isso aí, é isso aí. Muito bom. Ó, bem-vindo agora, novamente. E aí, trazendo um tema aí que queira que não, falou de cérebros, cai nesse tema. Então, a gente falou de neocórtex, paleocórtex, arqueocórtex, plexo, intestino, coração, que é tudo ter essa ligação com tudo eles. Mas, peraí, a lateralidade. E como é que funciona? Existe, não existe? Eu tava falando um pouquinho sobre isso. Mas se eu bato palma lá direito, esquerdo, como é que isso influencia? Eu falei, pá, isso é um trabalho para Ivan Bonaldo. Então, vamos abordar isso aí, vamos falar sobre isso, porque essa história, né, Ivan, ela vem lá de trás, né? Eu já sei que você preparou um conteúdo para nós aí fantástico, é o cuidado mesmo, parabéns. Mas ele vem lá atrás desse livro, né, do monstro, que fala sobre o monstro, mas e aí, será que antigamente que o povo abria o crânio, né? Até uma vez eu peguei a super interessante de um tempo atrás,
eles abriram o crânio para tratar depressão. E curioso, falou assim, ó, a pessoa não teve muita resposta, mas também nunca saiu do manicômio, né? Então, e era uma visão muito diferente. Então, essa neurociência vem se modificando, né? Vem intervindo. E aí, como é que isso começa? Vamos começar a apresentar, né? Porque tem pessoal aí que talvez não me Opa! conheça ainda, né? Vamos falar, Obrigado. vamos dar nomes aos bois, né? E eu vou pedir Então, desculpa, porque eu tô conversando com o povo e realmente o povo não conhecia. Mas que agora que eles estão conhecendo, eu falo assim, e aí, Dom Ivan, não sei o quê, não sei o quê. E aí, inclusive o Diogo estava aqui, a gente conversou perguntando de você. Eu falei, não, Ivan é assim. Então eu falei, o povo já está conhecendo, então me perdoa, vamos lá, por favor. é que a gente já estava conversando antes ali, parecia que a gente já estava no caminho, né? Então a gente já estava no bate-papo antes ali, antes de entrar no Instagram, a gente já estava mandando mensagem um pro outro, já o bom dia já foi dado, né? Então, É verdade. mas bom dia a quem está aí, né? E quem está assistindo depois também, olá, né? Porque às vezes a gente não sabe que horas que vocês estão assistindo depois aí nas câmeras. Muito bom. Meu nome é Ivan Bonaldo, né? Eu sou fisioterapeuta, vim da formação da fisioterapia, passei por metodologias como a microfisioterapia, a leitura biológica, as leis biológicas, a nova medicina germânica, e buscando sempre conhecer um pouco mais a origem emocional dos sintomas dos pacientes. Passei pela crânio-sacral, terapia manual, também Theta Healing. Eu fui olhando algumas e outras técnicas ali, sempre para agregar, junto com a psicogenealogia, né, que é uma área que eu já vinha estudando com a Josie Kramer, depois vindo com outras formações com a psicogenealogia evolutiva, com a Letícia Bassim e Laura Alonso, que vem para o Brasil. Então, tudo com essa busca, tanto de entender o que a pessoa viveu no hoje, para compreender a origem do sintoma dela, quanto que veio do transgeracional. O que a gente traz da herança familiar para compreender esse bolo todo de informações e por que que o paciente traz esses sintomas e por que que nós trazemos os nossos sintomas, que às vezes é mais importante de início olhar para a gente para depois olhar para o paciente também. Então essa foi uma base de estudo, já que vem de 13 anos para cá. Então eu vim buscando nesses 13 anos sempre esse entendimento da origem emocional dos sintomas e tanto que me fez colocar esse base de informações num congresso, né? O Congresso das Leis Biológicas, que também o Marcelo estará presente nesse ano. Então já é a 4ª edição do Congresso das Leis Biológicas Experience, para trazer as leis biológicas para o conhecimento de todos. E um pouco do que nós vamos falar hoje é relacionado às leis biológicas, um pouco dessa lateralidade. Mas para entender essa lateralidade, né? Antes de falar da lateralidade, Marcelo, tem gente que está vindo do meu Instagram, né? Aqui, ó, tô vendo bastante gente entrando. E tem algumas pessoas que não viram você no Congresso das Leis Biológicas e ainda não te conhecem também. Será que apresenta também você, né? Porque senão só eu me apresentar, né? Verdade, verdade. Na verdade, a Carla fez isso comigo e eu não estou acostumado. Eu sou muito prático, eu boto para rodar e esqueço tudo. Bom, meu nome é Marcelo. O pessoal tá aí no meu Insta, tá seguindo aí através, tem toda a história que tá aí. Eu sou fisioterapeuta, também vim dessa história toda da micro, da leitura biológica, né, do curso da Josi. Mas eu fui para uma área diferente. Eu tenho que trabalhar em 3 pilares. Então eu tenho um site chamado Bem-Estar Integrativo, sou sócio proprietário aqui da Clínica Salgado de Maringá, e desses 3 pilares eu trabalho com o fator biomecânico, que é uma formação de osteopatia, que já vinha, né? O fator bioquímico, então eu tenho formação em naturopatia, e o fator emocional, que através da leitura, da micro, a gente trabalha nesses fatores. O meu grande objetivo é juntar, fazer essa diferenciação entre aquela dor, seja ela mecânica, química ou emocional, mas fazer essa abordagem, digamos, tridimensional, para poder abrir. E aí, eu montei lá atrás também, nessa onda de marketing digital, o Congresso Internacional do Sistema Nervoso Autônomo, o CISNA, e vim nessa pegada. E agora a gente está numa leva aí de lives sobre os cérebros, né? Todo domingo, às 9h30, nós estamos aí, cada hora com uma pessoa diferente, com um ponto de vista diferente, que isso que eu acho fantástico, né? As intervenções, a maneira de olhar e como isso pode estar juntando. Então não existe confronto, né? Existe agregar. E a hora que você agrega, você melhora.
você quebra seus paradigmas, você avança, você entende. Esse é um pouquinho da nossa história. Perfeito. Complementa, né? Então, é o que a gente tenta fazer, né? Trabalhar em união para complementar um ao outro e crescer junto, porque chega, né, desse negócio de falar mal um do outro, de ficar brigando por espaço e tudo mais. Vamos crescer junto. O mundo já está meio bagunçado demais para a gente bagunçar mais um pouco. Então, vamos juntar, vamos junto, vamos crescendo, um trocando informação com o outro para que a gente possa desenvolver um grande processo. Não, Bora lá? Bora, até Não. a gente comentou um pouquinho antes, né? Aí eu falei assim, vamos abordar esse tema, né? Vamos passar esse conteúdo. Aí eu falei, mas não, será que vai dar tempo para tudo isso? Eu falei, acho que é o seguinte, faz umas 20 lives, e aí acho que dá tempo, tranquilo. E ainda fica falando, pedindo para se apresentar e fala bastante, aí complica tudo o negócio. Tá tudo certo, tá tudo certo, porque isso aí, o conhecimento tem tudo, tá tudo aí, né? Por que eu vou olhar para o Ivan? Por que eu vou olhar para o Marcelo? Da onde está essa história de cada um? O que eu vou fazer com essas informações? Será que é bom para mim? E aí depois vem o conteúdo, né? Tem os nossos sites, tem nossa informação que estão lá, então tá tranquilo. Então bora lá, vamos lá. Bora lá. Vamos lá para. Você me pediu para fazer slides, então, porque tu é bastante visual. Então bora lá, vamos fazer os slides ali. Vamos Isso tocar aí. ali. Então, uma das questões que sempre vejo ali como interessante é essa visão, né, que a Josi fala, do processo de para que a natureza evolua é preciso de tempo. E o tempo faz esse processo de evolução dentro do nosso processo de filogênese, né, na evolução tanto das espécies, na embriologia, a gente precisa do nosso tempo para todos os tecidos, né, todas as camadas embriológicas, elas se desenrolarem, se desenvolverem e nós nos tornarmos quem somos, né, depois que nós nascemos. Então tudo depende do tempo de evolução. Entendendo que se tudo depende desse tempo de evolução, o cérebro também tem o tempo de evolução dele, né? Então, se a gente pensa assim, de que o cérebro ele desenvolveu durante a filogênese, então veio aquilo lá que você falou, o cérebro reptiliano, depois o cérebro límbico, depois o neocórtex, teve um processo necessário para essa evolução. Essa evolução, cada região desse cérebro foi necessária para a manutenção da vida. Se toda essa região do cérebro foi necessária para a manutenção da vida, falar que a gente só usa apenas 10% do cérebro é uma coisa meio suspeita, né? Porque tudo que entra em desuso, ele tende a evoluir. Perfeito. Se é para evolução e existe a necessidade de termos um cérebro dessa forma, se nós utilizássemos 10%, nós teríamos um cérebro pequeno. E não um cérebro da forma atrofiada, ou não da forma como que é. Né? Mas por que entrou nesse contexto de 10%? Por quê? Quando nós olhamos um momento específico que a gente está vivendo, por exemplo, agora, eu aqui falando, eu vou utilizar uma parte do meu cérebro. Perfeito. Eu não estou usando, por mais que eu estou gesticulando aqui, né? Porque italiano, né? Gesticula e tal. Eu estou usando umas partes a mais, né? Mas eu não estou mexendo no meu pé, eu não estou. Algumas regiões do meu corpo não estão em mobilidade, não estão sendo exigidas. Então eu uso uma parte, outra parte não. Mas durante o passar de todo o dia, eu estou usando várias regiões, né? Aqui, vocês vão ver, ó, se tá aqui numa... Ainda bem que existe isso, né? Então, ó, olhando aqui uma ressonância magnética funcional, você pode observar que existem regiões que estão em ativação. Então, quando é pedido um movimento, um sensório-motor, né? Então você tem uma mobilização, a parte motora está em movimento, a parte sensorial está sendo demonstrada aqui numa região específica. Então, nesse momento específico da avaliação, existe uma parte específica sendo estimulada. Agora, se você tem um processo no córtex visual, então você está estimulando a parte visual, tem uma parte específica do cérebro sendo utilizada. Se você tem uma região vinculada à parte auditiva, por exemplo, você tem uma região específica do cérebro sendo utilizada. Então não é todo o cérebro que é utilizado em todo momento, né? Você tem um momento específico utilizando uma parte do cérebro, mas não quer dizer que nós só utilizamos 10% do cérebro. Nós utilizamos todo o cérebro, né? Tanto é que o Dr. Hammer criou, né, e observou, deixa eu ver se eu consigo regular aqui. Ele observou Até aproveitando, Ivan, só acho que vale a pena ressaltar. Manda. Que essa utilização desses cérebros, nós devemos lembrar que durante o dia
a gente utiliza, por exemplo, essas regiões baseado também numa emoção, né? Eu sei que possivelmente você vai abordar isso, mas assim, de uma maneira prática, de manhã eu posso estar irritado, depois da tarde, depois do almoço eu ganho na Mega Sena, depois à noite eu tenho uma festa ou tenho um atrito, isso vai migrando também durante o dia. Eu acho que funciona basicamente como uma academia, né? Uma hora eu vou trabalhar um grupo muscular, outra. Só que junto com isso, eu tenho uma parte sensorial ativada, eu tenho uma degustação, eu tenho. Então, o cérebro, se dá 10%, a gente não para durante o dia para entender que a gente faz um fortalecimento dele de vários lugares, né, durante um dia todo. E aí sim, aquilo muda toda a performance, né? Só ressaltando aí. Perfeito. E o dia todo a gente está em utilização de regiões diferentes, distintas. Claro que tem pessoas que às vezes vão utilizar mais a parte relacionada aos cálculos, tem pessoas que utilizam mais a parte relacionada à fala, porque não para de falar o dia inteiro. Por exemplo, minhas filhas utilizam bastante essa parte da fala, né? Não sei se no teu caso é a mesma coisa. Faço. Lá em casa não faz isso não. Então, a gente vai utilizar partes diferentes devido à necessidade que tem, mas não quer dizer que a gente não vai utilizar, né? A gente vai utilizar essas regiões específicas, né? Muito e aí, a gente utiliza, na visão das leis biológicas, essa visão de zonas específicas, focos específicos. Aqui nós estamos falando do tronco cerebral, né? Esse tronco cerebral, existem regiões específicas relacionadas ao centro de controle de cada um dos órgãos do corpo. Se nós passarmos aqui, nós temos toda a parte de entrada, né, do alimento, né, principalmente no processo do intestino primitivo. Nós temos a parte de boca, a parte de estômago, esôfago, fígado, pâncreas, duodeno, intestino, todo o processo de evacuação agora do alimento, né? Então passando do lado direito para o lado esquerdo do cérebro. Então essa região específica relacionadas a cada funcionalidade. Então aqui, pegando mais o cérebro mais arcaico, né, o cérebro reptiliano, instintivo, então nós temos uma parte mais vinculada a essa parte que o corpo, que nós não controlamos racionalmente. Então nossas vísceras, elas estão em funcionamento. Eu não estou pedindo para o meu estômago digerir o alimento. Eu não estou pedindo para o meu intestino absorver líquido. Ele automaticamente faz isso. Então é um processo que é automático do nosso corpo, ele vai ter uma funcionalidade. Então, nesse momento, enquanto o meu intestino está funcionando, enquanto o meu estômago está funcionando, essa região de um foco específico que é da funcionalidade daquela região, ele vai estar ativo. Né? Seja ele por uma função real, né, do alimento real, ou de uma maneira simbólica. Então, se eu não estou digerindo um alimento, simbolicamente aquela região ela também vai estar ativa. Eu não vou estar digerindo uma situação emocional que eu estou vivendo, aquela região não vai estar ativa ao mesmo tempo. Então, seja ela de forma real ou seja ela de forma simbólica. Nós temos a parte do cerebelo também, que tem outras regiões, centros de comando de alguns outros tecidos do corpo, que são a parte da derme, a parte da glândula mamária, a parte do pericárdio, peritônio, que também tem a sua função ativada em alguns determinados momentos. Então, cada região do cérebro tem os seus focos e funcionalidade específica. Então, nós falamos bastante assim, o meu órgão, o meu corpo, o meu músculo, ele tem uma função. Então, eu tenho que ativar aquele músculo para que eu faça essa contração. Mas na região do cérebro, invertido, né? Que meu braço direito, aqui provavelmente está invertido para quem está assistindo, né? Mas meu braço direito, na minha região do cérebro esquerdo, existe o centro de comando para esse músculo. Então ele cruza, né? Mas aqui tem essa região que comanda esse movimento. Então não é só eu movimentar aqui a mão, lá no cérebro também tem um estímulo. Seja ela para o tônus muscular, seja ela para a parte de inervação motora que faz eu contrair esses músculos. Então vai ter uma necessidade tanto de movimento na mão quanto de centro de controle no cérebro. Ou seja, meu cérebro está funcionando. Sim. Meu cérebro está dando estímulos nesse momento. E essa região onde que o Hammer encontrou esses focos de Hammer relacionado à parte musculoesquelética, principalmente, né, está na substância branca e posteriormente nós temos o neocórtex. O neocórtex que pega toda essa parte mais evoluída, né? Nesse processo mais territorial. Então, quando surge o neocórtex, surge uma necessidade de movimento de ação em comunidade.
É uma ação social, onde eu vivo em grupos. Então, nesse momento, quando eu vivo em grupos, eu tenho que ter umas ações mais de relacionamento com outras pessoas, mais de contatos e separações. Então, nesse momento, no neocórtex, são zonas relacionadas ao que você falou anteriormente. Se eu estou em um relacionamento com outras pessoas, eu posso ficar irritado, eu posso ficar triste, eu posso ficar feliz, eu posso ficar incomodado com algumas situações, eu posso ter medos de uma outra pessoa me atacar. Então, essa zona territorial, ela vincula esse ambiente social, esse ambiente de interação. Então, por isso que surge focos nessa região do cérebro que estão vinculados a essas ações. E quando essas ações não podem ser exercidas, depois eu vou falar um pouquinho sobre, elas geram também uma hiperestimulação nessas zonas do cérebro, que vai gerar, então, aquilo que você falou de irritabilidade, ou uma sensação de tristeza, ou uma sensação até de alterações hormonais sexualizadas. Um libido, uma disfunção nessa região. A gente pode dizer que então eu posso ter um estímulo positivo ou um estímulo negativo? Vamos dizer assim, que olha, estou estimulando uma parte racional, uma parte de neocórtex onde eu vou me realizar, onde eu vou ter um contato com essa comunidade, né? Ter um relacionamento, uma parte mais avançada, mais racional. Mas eu tenho um sucesso naquilo que eu estou querendo, quanto um insucesso. Então são dois estímulos, só que são dois estímulos opostos. E aí essa região vai acontecer o quê? Elas vão ser estimuladas? Vão ser estimuladas. Vão ser estimuladas uma parte sensorial do movimento, vão ser estimulada uma parte motora, sensitiva, vai ser estimulada uma região do cérebro, um grupo muscular, um órgão, mas e se aquilo for positivo, maravilha, e se for negativo? Né? Então vai ter diferença nisso aí? E aproveitando o gancho para falar o que nós falamos na live anterior lá sobre pesquisa e leis biológicas, né? Então, quem não assistiu a live anterior de pesquisa e leis biológicas, vai no feed do Marcelo e procura lá outra live nossa sobre pesquisa e leis biológicas que nós falamos. Tanto é que uma pessoa, por exemplo, que está amputada, né, de membro superior, ela tem aquela dor fantasma. A dor fantasma significa que tem a região do cérebro, ela ainda está lá conectada, e aquela pessoa não tem mais um membro, mas aquela estimulação ainda continua sendo gerada, né? E vai desencadeando um sintoma. Então, é um efeito positivo você estimular aquela zona para diminuir aquela dor. Então, como você falou de neuroplasticidade, você vai trabalhando essa neuroplasticidade para que tenha uma capacidade maior de mudar a percepção do cérebro para que aquela dor diminua, por consequência. Então é um efeito positivo. Agora, se aquela pessoa ela não se trabalha, ela não procura um terapeuta, não procura alguém especializado para trabalhar aquele processo da dor fantasma, qual é o conflito dela? Ficar frustrada porque eu não posso mais fazer as ações que eu tinha antes. Então eu continuo brigando contra mim mesmo. Eu não consigo fazer mais aquilo, que raiva, antes eu trabalhava, agora não posso trabalhar, agora eu não consigo mais pegar uma xícara com a minha mão direita, agora isso e aquilo e aquele outro. Então ele fica naquela autodesvalorização, uma frustração por incapacidade, inaptidão de realizar aquela função. Então, quando nós falamos das leis biológicas, nós falamos a dor musculoesquelética é um conflito de inaptidão. Mas eu não tenho mais a mão. Mas a região do cérebro continua lá. Sim. Então o conflito de inaptidão continua lá. Então a pessoa continua vivendo aquela frustração. Enquanto não muda essa percepção sobre aquela situação, ou quando ela não pode ter uma prótese para exercer aquela função, ou principalmente, às vezes não se sentir incomodada com o olhar dos outros, né? Porque agora eu não tenho mais aquele membro. Eu vou continuar gerando uma frustração, um efeito negativo, como você falou. E é curioso que, assim, na minha cabeça, fica assim. Eu vou ter uma influência mecânica, sensorial. Então, que eu posso estar estimulando, que a gente falou na última live, com uma prótese, uma estimulação de uma coisa que vai um neurônio espelho, tudo bem. Mas eu tenho também um estímulo simultâneo de auto-julgamento ou autodesvalorização dos outros que me olham. E eu já não tenho aquele... Só que aí, ao mesmo tempo, a gente está acostumado a ver algo que falta.
mas também ele entra na mesma ideia das vísceras. Eu fiz uma cirurgia de vesícula biliar, eu tirei minha vesícula. E aí? Não, mas então toda vez que eu como agora um pastel da feira, que é uma delícia, e culturalmente falando aqui Maringá é forte, e aí eu não tenho já a vesícula para poder conseguir degradar essa gordura. E aí eu toda vez tenho azia. Então eu não como pastel, que toda vez a minha família ia comer por causa que eu tenho azia. Então a gente tem que entender também que esse conflito também entra numa ausência de um órgão, por exemplo. E isso também vai para uma lateralidade cerebral que está sendo estimulada, está sendo jogada de uma forma mecânica, química, né, endócrina, mas também emocional, que traz mais uma lembrança. Só um insight aí. Perfeito. E aí, aproveitando o gancho que você falou, nós temos um detalhe, né, que é, dependendo da forma da percepção que a pessoa tenha, ela vai ativar um tipo de região cerebral e um tipo de tecido específico. Aqui nós falamos, então, do neocórtex, mas dentro do neocórtex nós temos a zona pós-sensorial, que fica nessa região aqui, que é relacionada ao periósteo. Então, o periósteo ele tem um conflito relacionado a um contato abrupto, né, ou uma separação abrupta. Então, muito intensa, muito frustrante ali para aquela pessoa. Então, se uma pessoa amputada, foi um contato abrupto que rompeu o contato dela com aquele membro e também, por consequência, teve uma separação e um contato de um ataque. Por exemplo, se foi por acidente, né? Então, teve uma lesão, né, que perfurou o corpo dele e atingiu o osso, né? E o que está entre a parte muscular e o osso é o periósteo. E o periósteo é muito inervado. Dizem que uma das dores mais fortes que a gente pode sentir também é de periósteo. Então a gente poderia ter essa zona aqui fragilizada e cada região aqui está vinculada a uma região específica. No homúnculo de Penfield, a gente fala muito de sensorial e motor. Mas nós temos também o pós-sensorial, que o Hammer viu como o periósteo. Então, se a pessoa se frustra por se separar daquele membro, ela está vinculada a uma dor sensorial, um conflito sensorial, uma alteração sensorial de sensibilidade. Se agora eu tenho um conflito motor porque eu não posso mais exercer aquela ação de movimentar aquele membro, eu estou no conflito motor que gera uma fragilidade daí motora de contrações involuntárias, as cãibras, né, que podem aparecer para o paciente. Então nós temos várias regiões com contextos diferentes dependendo da percepção que a pessoa teve. E entrando nesse contexto de lateralidade, nós vimos que tem algumas pessoas que falam sobre esse princípio. E quando que começou a se falar um pouco, né? Pelo menos que eu observei. Então surgiu a partir de 1860, quando dois neurologistas, que é Broca e Wernicke, avaliaram pacientes com problemas na comunicação devido à lesão no lóbulo temporal esquerdo dos pacientes e sugeriram que a linguagem é controlada pelo lado esquerdo do cérebro. Então um paciente que teve uma lesão, vamos voltar aqui, nessa região do cérebro, que é a área de Broca, né, que é esse cara ali que deu ao nome dele essa região da linguagem, né, uma das regiões da linguagem. Pacientes que tinham lesão nessa região, traumatismo, às vezes algum acidente, algum contato com essa região que levou uma alteração, eles tinham dificuldade na fala. Então ele começou a observar que essa região era específica. O Hammer coloca aqui que é a laringe, essa região. E muitas vezes o paciente tem alterações na laringe aqui, na região cerebral, mas também a região que controla a fala e controla também a parte da musculatura que é exigida perante a fala. Então nessa região específica seria o centro de controle da fala quando nós vamos atender o paciente, né? Crianças que têm dificuldade, demoram a falar, então entrariam nessa região. Por essa descoberta deles, aí surge um escritor, que é chamado Robert Stevenson, que ele introduziu esse conceito num livro dele. Mas ele não é cientista, ele é um escritor, né? E daí escreve o livro Médico e o Monstro. E observou essa diferenciação dentro desse livro. Criou essa informação dentro desse livro. Que o cérebro esquerdo, que é o cérebro lógico, competindo com o cérebro direito, que é o cérebro criativo. Então teria esse cérebro criativo e esse cérebro mais lógico aqui, né? Vindo muito de dito também de Platão,
que Platão dizia que dentro do nosso cérebro existe uma divisão de um cérebro que é intuitivo e um cérebro criativo. Mas ele não falava de lobos cerebrais, o lado direito e o lado esquerdo. Ele falava que existia um cérebro criativo e um cérebro lógico, né? Isso, sim, é lógico, né? Todos nós temos, às vezes, momentos mais criativos, momentos mais lógicos, pessoas que são um pouco mais lógicas, pessoas que são um pouco mais criativas. E isso trouxe, então, essa diferenciação no cérebro esquerdo, que seria mais analítico, lógico, matemático, sequencial, que funciona a partir, então, do detalhe, base da linguagem, mas não exclusiva, né, como diz a Josi dentro do livro dela, e o cérebro direito, analógico, empírico, intuitivo. Ele funcionaria mais com a globalidade, e experiências, e o erro, e a dedução. Ele seria a base da preferência do trabalho da imagem e da comunicação verbal. Então, a Josi coloca, né, essas zonas, então, ela mostra ali perante a neurociência o que se fala, né, dentro do livro dela. Não sei quem já viu o livro da Josi, né, Destros e Canhotos, uma lateralidade desconhecida, então baseado nesses conhecimentos do Dr. Hammer, né? Então ela coloca essas experiências ali, baseado nesse contexto da neurociência. Então começou a se trazer muita informação da neurociência baseado nisso, né? Que um lado do cérebro tinha essa função e o outro lado do cérebro tinha essa outra função. Mas qual é o detalhe? Olhando lá atrás, 1860 não tinha ressonância magnética. Né? Ressonância magnética funcional, menos ainda, né? Então, nesse momento, não tinha essa informação. Aí, agora, como surge esse conhecimento da ressonância magnética funcional, eles perceberam que aquele momento eureka, não sei se você já teve esse momento eureka, sabe? Muitas pessoas falam que durante o banho vem aquele insight, né? Ou tô dormindo, de repente vem aquela intuição, né? Então, nossa, é isso mesmo, nossa, o que o Marcelo falou, nossa, faz sentido, agora linkei com aquela outra informação que eu tinha. Esse momento eureka, ele vem na região criativa, né? É uma zona criativa, o momento eureka é uma explosão de criatividade. Só que ele está no lado esquerdo, não no lado que é dito criativo, né? Então, como assim, se esse lado que é esse lado lógico tem um ponto de criatividade na região parietal posterior? Como assim, gente? Então, começou-se a perceber que zonas de matemática, né, dos cálculos matemáticos, seriam cálculos lógicos, uma pessoa que faz cálculos lógicos tem que usar os dois lados do cérebro e não só um lado do cérebro. Então, começou a cair por terra essa informação de que o contexto de que um lado é criativo e o outro lado é lógico não faz mais sentido. Porque através da ressonância magnética, eles começaram a observar coisas distintas sobre isso. Porque a informação que vinha antes, ela vinha de uma base de não científica, mas algo de dedução. E é isso que é muito frequente na medicina, que é muito frequente na política, é muito frequente na economia. A gente deduz algo, nossa, isso pode fazer sentido, vamos escrever um livro sobre isso. Eu escrevo o livro e aquilo é colocado como verdade. Por anos. E está lá na faculdade. Está lá na biblioteca da faculdade, está aquele livro. E aí, quando vai fazer um artigo científico, vamos olhar aquele livro, vamos fazer aquele livro. E aí não é colocado novas visões, às vezes. É colocado algo como verdade, uma pessoa escreve o livro em cima daquele livro, baseia-se isso em cima daquilo, e acaba trazendo os grandes mitos, né? Que hoje se fala muito dos mitos da neurociência. E esses seriam dois mitos, né? Os 10% do cérebro e que uma pessoa só é criativa ou só é lógica. E não, a gente tem uma fusão entre os dois. A gente tem conexões, né? Então esse corpo caloso comunica tudo e faz com que a gente use os dois ao mesmo tempo. E tem grandes livros escritos em cima disso, né? Dale Carnegie é um sucesso, é um best-seller. Quantos anos a gente ficou nessa, né? Não, então é só um lado aqui, só o outro lado aqui. Então, assim, tudo isso mudando, sabendo que essas duas lateralidades são simultâneas. De alguns artigos que mostram, olha que curioso, quando você recebe uma informação, essa informação é nova, você vai receber ele de um lado do cérebro. Mas daqui a pouco, quando você recebe a mesma informação, seja ela emotiva ou
ou matemática, mas essa informação já é conhecida, ela não vai entrar na mesma lateralidade do cérebro, ela já pode ir para o outro lado. Então, olha que neuroplasticidade, que junção, como é só o fato de ser uma informação nova ou não, já muda o lado da lateralidade do cérebro. E é o que você falou, não tem como eu ser criativo. O que eles, né, aquela pessoal, as pessoas que nós vimos, eles falam dos escritores, né? Eles são criativos, mas não deixam de ser racionais. Então tudo isso é muito forte. Não tem como ser extremamente impulsivo sem você de repente mensurar, calcular um risco. Então é bem legal. E nossos pacientes, né, aquele paciente que fala, não, eu sou muito racional, eu sou muito lógico e tal, você vai ver por trás disso que essa racionalidade vem de um processo emotivo, né, que ele viveu. Né? Então ele viveu uma situação onde que ele tem que ser rígido, ele tem que ser forte, ele tem que dar conta das coisas, porque lá dentro é perigoso ser emocional, ser emotivo. Eu falo para meus pacientes, eu levei tanto fora que agora como é que eu vou pegar meu coração e vou te dar mais uma vez? Então eu não vou ter relacionamento? Não, mas eu sou emotivo. Não, eu não posso ser emotivo. Eu tenho que ser racional. Inclusive eu tenho que pegar aquela igreja, aquela pessoa que vai ter uma conduta, porque se eu colocar emoção eu posso me decepcionar novamente. Eu não sei se eu vou lidar com aquilo. Fechou. E tudo isso é baseado pelo medo, né? Sim. É o medo de viver a mesma coisa. É o medo de sofrer de novo. É o medo de passar por tudo de novo. Como você falou, de coração partido, né? Que a gente pega ali no cerebelo. O cerebelo tem o pericárdio. O pericárdio, ele tem a ver com a parte de proteção do coração. O pericárdio protege. É a face que protege o coração. E quando eu sinto com o coração partido, eu tenho uma fragilidade em pericárdio. Quando eu tenho um duplo conflito em pericárdio, eu gero uma sensação de frieza. Que é a sensação de emocionalmente morto, que é a constelação esquizofrênica cerebral que o Hammer coloca. Então eu estou emocionalmente morto, eu paro de sentir, porque sentir faz sofrer. Então uma forma de nos proteger é evitar sofrer. Então eu não amo mais, eu não entrego meu coração mais para não sofrer de novo, porque eu já sofri 2 vezes. Né? Então, às vezes pelo pai, pela mãe lá na infância, depois por um relacionamento depois, né? E a gente vai crescendo esse processo que se fala um pouco daquela carapaça, né? Daquela armadura que a gente coloca para evitar sofrer. Né? E aí, faz muito sentido, lembrando que a partir daí você começa a deixar de fazer a sua academia, né? Para aquele grupo muscular, digamos assim. Então você começa a fortalecer somente aquela estrutura sensorial, aquela lateralidade do cérebro, aquele ponto do cérebro que você se sente mais seguro. Então você vai ter um comportamento, há quantos anos você está nisso? Legal. E até que ponto vale a pena, né? Eu tive um paciente, vamos lá. Amor, desculpa, mas vai passar de 1 hora. É verdade, olha só. Vambora. Tá. Eu tive um paciente que falou assim, eu não quero me envolver porque eu vou sofrer. Tá? Daí ele tem 17 anos de idade. Tá. Daí eu falei pra ele assim, pensa assim, me diz uma coisa assim, se você chegar lá aos 80 anos de idade e nunca ter ficado com ninguém, qual vai ser o grau de frustração que você vai ter? Mas daí tu tá manipulando as coisas. Vai ser 10. E qual vai ser o grau de frustração caso você se frustre por um relacionamento que não deu certo? Tá. Você ganhou. Excelente. É um outro ponto de vista, né? Outra Sim, porque sério, outro ponto. Muito show. Quando a gente vê de forma diferente a coisa, a gente enxerga e tem uma percepção diferente. Bora lá. Então, o que o Hammer colocou é então que existe sim essa lateralidade cerebral, que existe 2 lados do cérebro, que ele começou a observar na tomografia cerebral, que existe focos, zonas que seriam atingidas devido a conflitos específicos emocionais. Então essas zonas estariam num padrão de alteração devido a uma emoção. E ele observou que existe essa zona do lado direito do cérebro, que está aqui pintadinha, né? Que existe então os brônquios, a parte do relé da íntima da artéria coronária, epitélio da vesícula seminal, centro de ereção e centro de controle dos hormônios masculinos, testosterona, a região da curvatura menor do estômago, vesícula, e a região da bexiga masculina, que seriam hormônio dependentes.
Então estariam em conflitos territoriais, hormônios dependentes relacionados à frustração mais masculina, de uma energia mais masculina. E a região do cérebro esquerdo relacionada então à parte de laringe, íntima da veia coronária, a parte da mucosa do epitélio do colo do útero, o centro de controle de hormônios femininos, reto do intestino e a parte da bexiga feminina, como hormônio dependente no contexto dos hormônios mais femininos, conflitos mais femininos, né? Reações mais femininas, né? Energia feminina. Né? Então ele observou essa lateralidade cerebral na parte do neocórtex. E aí, a Josi coloca no livro dela que isso não condiz, essa questão que o Hammer falou, não contradiz em nada o que foi enunciado até hoje sobre o cérebro esquerdo e cérebro direito. Trata-se apenas de uma leitura suplementar das funções cerebrais. Ela não questiona as descobertas que precederam nesse âmbito. Estamos em outro nível funcional, ou funcionamento hormonal. Então, ela fala que não tem a ver com o contexto criativo ou lógico, né? Hoje falamos agora então desses mitos, né? Que então não seria um cérebro criativo ou cérebro lógico, mas de algo além disso, que é uma base hormonal, né? Então, quando há uma alteração nessa região do cerebral, vai ter uma alteração hormonal, onde a pessoa vai ter uma mudança hormonal e, por consequência, uma mudança de ações contra aquilo que está acontecendo, como uma forma de proteção. E mostramos, então, os lados cerebrais. Então, o lado direito seria mais com o objetivo de aquisição, conquista, ação, decisão, territorialidade. Então, biologicamente, no mundo animal, por exemplo, um lobo alfa, um lobo ele é territorial. Ele tem que mostrar que ali quem manda é ele. Então, nesse território, quem manda sou eu domino o território e eu dou as atribuições de caça. Então, vamos lá, vamos caçar, vamos buscar alimento, vamos fazer isso no território mais alargado, né? Então, esse lobo vai buscar esse território alargado e tem que ter testosterona mais alta. Então, o funcionamento mais desse lado direito do cérebro para que eu tenha essa energia de aquisição e conquista de território. Do lado esquerdo, e aí tem um lado que tem mais ativação do estrógeno, né? E ali vai ter um ar mais de sedução, de evitamento, de esquiva e cuidar do ninho. Então a fêmea alfa, ela vai ter a função de cuidar dos filhotes, cuidar do território. Ela vai dar os latidos dela, vai dar os confrontamentos dela, sim, dentro do ninho estrito, dentro da casa, né? Então eu sempre falo assim, o homem cuida do quintal, a mulher cuida de dentro da casa, né? Quem manda aqui dentro sou eu, né? Então eu falo, a minha esposa às vezes me fala, mas você só fica pensando em como vai ser lá fora de casa, como que vai ser o quintal lá fora. Eu tenho que proteger o território ali, né? Então, demarcar todos os limites do meu território. E a mulher geralmente vai ter a tendência de cuidados, assim, cuidar com qual vai ser a cortina, qual vai ser... Geralmente, tá? E é uma grande bagunça, às vezes, que as pessoas fazem. Mas o objetivo biológico, tá? Não é psicológico. Biológico da evolução das espécies é de cuidados, então, com os meus próximos, com as pessoas que estão dentro do meu território. Então, eu vou ter esse processo. Mas para eu cuidar os que estão dentro do meu território, às vezes eu vou ter que fugir. Tá? Então, existem essas duas teclas, né? Que Henri Laborie coloca... Opa, vamos virar aqui. O Henri Laborie, que também é um estudioso dessa evolução das espécies, ele fala, propõe que havia duas maneiras de responder ao estresse. A agressividade e a fuga. Então, para alguns animais vão ter que atacar para expulsar aquele inimigo que está chegando no território. Alguns animais vão ter que fugir para sobrevivência. Eu conto sempre a história assim, se eu tô lá com o meu carrinho pequenininho ali, né? Vamos dizer que eu tava com o meu Celtinha ali, e de repente um Fusca bate atrás do meu Celta. Tá? Fico possesso da cara, abro a porta assim, vou lá olhar, e de repente aparece o Estevão, né? 2 metros de altura, encorpado, aquele negócio que sobe do Fusquinha, vai subindo, aquela pessoa assim, nunca para de subir. Olho pra cima, é melhor eu parar de ficar bravo, né? É melhor eu esquivar. Eu esquivo dessa situação, eu mudo a forma de agir, porque se eu agir com aquele cérebro direito, que é o cérebro da ação, do confrontamento, da agressividade, é perigoso
é um perigo para minha sobrevivência. Então é melhor eu mudar o lado cerebral, para eu utilizar o lado esquerdo do cérebro, que é um cérebro mais de esquiva, de evitamento, para sobrevivência. Então, como nós falamos antes, os dois cérebros são necessários, hemisférios sendo necessários, e a gente muda o lado cerebral para a nossa proteção. Então, existe essa necessidade de um cérebro e outro. E a Josi fala que ela prefere de chamar um cérebro de hiperperformático, né, que é o cérebro direito, e um cérebro de esquiva, que é o cérebro esquerdo. Então, teriam essas duas funções. Ou eu ataco, ou eu fujo. Então, isso é um senso biológico, né? Então, biologicamente, a lateralidade traz uma possibilidade suplementar para manter a vida de certos indivíduos em situações de catástrofes e assegurar a sobrevivência da espécie. Ou seja, se dentro de uma matilha de lobos surge uma outra matilha para disputar o território, e essa matilha, uma atacar a outra, se todos forem com ação de confrontamento, vai morrer todo mundo, não vai sobrar ninguém. Então a necessidade de alguns funcionarem mais do lado esquerdo é para a sobrevivência da espécie. Então eu esquivo, eu fujo, porque se eu fugir, ainda vai ter sobreviventes para manter a espécie. Então, esse é o objetivo, a princípio da lateralidade no contexto biológico. Então, a lateralidade tem por objetivo permitir o desenvolvimento de uma patologia com a qual ele tem mais chances de sobreviver, modificando a percepção. Seja por um contexto patologia emocional, então eu vou mudar um contexto emocional de ação para a minha sobrevivência, ou eu vou ter um sintoma que não vai ser tão perigoso. Que nós vimos anteriores, as lateralidades cerebrais, que às vezes uma artéria coronária afetada, ela pode desencadear um ataque cardíaco. Então é um risco iminente de morte. Agora, se a pessoa que funciona do outro lado cerebral, ela ativa esse lado cerebral, ela não vai ter o perigo de um ataque cardíaco, porque não é a artéria coronária que vai estar fragilizada. Então, é uma chance a mais de sobrevivência perante a um tipo de conflito parecido, uma percepção de conflito parecida. Não sei se faz sentido isso. Faz. Até eu estou pensando assim, tem muito lógica, porque quando a mãe está grávida, ela já está carregando 9 meses aquela criança. Então, peraí, o território dela, a ligação com ela de proteção, então é aquilo. O homem, ele não fica grávido. Então ele vai fazer o quê? Ele tem outras produções de hormônio, ele vai ter outras... Ele tem que proteger aquela filha que está ali, aquele serzinho que está nascendo. Então ele já tem um comportamento diferente. Então até a comparação, né, que muita gente faz é o quê? É o capitão do exército, o coronel, né? Então a gente pode até brincar com o nosso presidente aí. O cara comanda todo mundo. Chegou em casa, mas pô, minha esposa me bateu hoje. O espaço não é dele. O cara pode comandar um pelotão. Pode ser rígido, mas chegou em casa, não é espaço dele. E isso perpetua muito, né? Tanto num comportamento, quanto também numa questão de sobrevivência. Porque ele fala assim, não é o meu espaço. Como é que eu vou ficar agredindo também um espaço que não é meu? Então eu vou ter que me recolher. Né? Então tudo isso tem muito sentido. E um outro livro que fala disso é Memórias de um Território. Memórias de Território, de Alain Jezequiel. Tá? Então, para quem quer saber um pouquinho mais, também tem lateralidade, ele fala um pouco mais de lateralidade aqui, e ele fala sobre essas questões de território, né? Esses conflitos de neocórtex. Né? E um exemplo que a Josi coloca no livro dela de essa pessoa territorial, ele é o presidente dos Estados Unidos, o Trump. O Trump. Então, nesse contexto territorial, um homem que age de impulsividade, às vezes de ação, de tomar a frente para adquirir um território. Né? E aí entramos nesse contexto de como é que a gente sabe se a pessoa está funcionando mais de um lado ou do outro lado do cérebro. Nós temos um contexto que a Josi coloca dentro do livro, por experiência e por tê-lo testado com os meus pacientes e os meus alunos, o teste de aplauso é o único válido no que se diz respeito à definição da lateralidade cerebral. Então, ou seja, quando a gente vai testar uma lateralidade cerebral, a gente vai visualizar então essa pessoa no teste do aplauso. Tá? Então algumas pessoas perguntam, mas como é que funciona isso? Como é que funciona esse negócio de teste do aplauso? Você vai pedir para a pessoa, no livro do Hammer, hoje eu estou para mostrar o livro. No livro do Hammer... Assessorado, né? Você não trouxe nada. Scientific Chart, né, of the Germanic... então, o livro em inglês... bem pequenininha, né?
também Uma vem tabela junto, bem né? pequena. Então ele tem todos os órgãos, né? Todos os tecidos e os conflitos. Né? Ali tem também bastante informações sobre a lateralidade, tem algumas informações sobre a lateralidade, ele fala um pouquinho desses contextos, né? Então, quando a gente vai observar esse contexto da lateralidade do teste do aplauso, ele fala do teste do aplauso no teatro. É como se você estivesse num teatro e imaginasse, o paciente pede para o paciente imaginar ele no teatro e um teste de aplauso espontâneo. Então, é pedir para ele aplaudir espontaneamente. E não, aplaude! Como assim? Tá? Bate no susto no paciente. Aplaude! Como é que é? Então é pedir para o paciente fazer um teste do aplauso espontâneo, né? Que ele sinta a vontade de aplaudir, como se ele estivesse no aniversário, como se ele estivesse num teatro, sei lá, em algum ambiente que ele aplauda espontaneamente. Então esse teste do aplauso, na maioria dos livros você vai ver assim, é o teste do aplauso e a mão que está por cima define a lateralidade cerebral. Então a mão que está por cima. Só que nós temos uma nuance diferente aqui no contexto de homens e mulheres, né? Os homens destros que aplaudem com a mão direita, provavelmente vocês estão vendo invertido aí na câmera do Instagram, tá? Mas eu estou aplaudindo com a direita. Essa é a minha direita, eu aplaudo com a direita. Então, homens destros utilizam inicialmente o lado direito do cérebro, o lado da testosterona, da ação, do tomada de frente, né? Sobre uma situação. Então, isso é encontrado na primeira mitose celular. Então, quando há a primeira mitose celular, você vai observar, então, que há um processo de divisão celular que vai fazer com que a pessoa se torne ou destra ou canhota. Tá? Então, esse teste de aplauso, como diz a Josi, ele define esse contexto da lateralidade, o único teste fidedigno que ela encontrou dentro dos pacientes dela. Legal. É 100%? Não é 100%, não existe 100%. Mas por que esse teste não o teste da escrita? Porque as pessoas às vezes são ambidestras, as pessoas às vezes... Eu já tive um paciente que foi forçado a mão esquerda, né? Escrevia com a esquerda, seguravam a mão esquerda, escreve com a direita. Eu já vi muito pai... Não era de Deus. Exato, porque é sinistro, né? A pessoa é sinistra, a pessoa já tem toda a nomenclatura, né? De gauche, né? Não é torado gauche. O direito o direito, é certo. O direito é certo, né? Então, não, né? Então veio uma nomenclatura por causa de ser diferente. E tudo que é diferente é pesado um pé atrás, né? Então, a maioria dos canhotos são uma minoria, digamos assim, entre os destros, né? Então, eu já tive pacientes que, às vezes, a mãe coloca na mão. Não, pega com a mão direita para comer. Né? Então é estimulado a mão direita. Segura com a mão direita o lápis, né? Para escrever que vai ser mais fácil. Então já é colocado então um processo motor de aprendizado. Mas o teste do aplauso é mais espontâneo. Então você aplaude mais espontaneamente. Então é mais fidedigno. Não 100%, mas é o mais fidedigno. Mas existe, então, vamos colocar... Vou afastar um pouco mais aqui. Então, existe, então, o destro homem que aplaude com a mão direita, que vai utilizar primeiramente o lado direito do cérebro. O canhoto que aplaude com a mão esquerda, ele vai utilizar, então, o homem canhoto, o lado esquerdo, inicialmente, do cérebro. E a mulher é o contrário. Né? Então, a prioridade da testosterona do homem é o destro vai utilizar primeiramente o lado direito. Agora a mulher, a feminilidade, ela vai mais para o lado esquerdo do cérebro. Então, ou seja, a prioridade das mulheres, então a grande maioria das mulheres vão funcionar do lado esquerdo, que são as destras. Então as mulheres destras vão ter inicialmente a funcionalidade do lado esquerdo do cérebro. As mulheres canhotas vão iniciar no funcionamento do lado direito do cérebro. Então por isso que falam que a mulher canhota funciona como se fosse um homem destro. E o homem canhoto funciona como se fosse uma mulher destra. Então eles vão ter essa lateralidade invertida ali naquele momento. Tá? Então por causa dessa funcionalidade. Porque existe a necessidade de nem todos os homens serem destros. Porque se todo homem for destro e ser aquisitivo, lembra dos lobos, vão se matar. Né? Então vai virar uma guerra, o Trump vai atacar o presidente do Japão,
vai dar um rebuliço e vai acabar o mundo, né? Então, e ali a Josi coloca, né? Obama era canhoto, né? Total. Então você vê a personalidade Trump, Obama. Então Trump com uma relação de aquisição, de tomar frente, eu que mando aqui, e Obama mais levando no jeito, né? Sim, mais sim. né? Tendo uma personalidade diferente, né? Se você for ver, né? Diretamente a ele. Então essas personalidades diferentes, elas servem para de um cara que, não, vamos mandar todo o exército lá, vamos conquistar. E não, vamos, traz todo mundo de volta, vamos voltar para a família aqui, vamos evitar, evitamento, né? Sim. Evitamento de conflitos. Então surge a necessidade de ter alguns canhotos para ter esse processo de evitamento, de não ter esse contexto conflitivo, e eu fujo para manter a espécie. Se todo mundo ataca, é perigoso. Morre todo mundo. E a mulher da mesma forma. Surge a mulher destra, que é de casa, eu vou cuidar da família, às vezes eu evito, né, os conflitos, e a mulher canhota, que é aquisitiva. Eu vou atrás, eu tomo a frente, eu conquisto o meu território, eu conquisto, eu busco, eu vou atrás do que eu quero. Então, geralmente, as canhotas têm a tendência de ser mais aquelas que vão ser as presidentes, que vão conquistar empresas, que vão lá e são gerentes líderes, né, do mercado. Então tem essa tendência, tá? Por que se descobriu esse contexto da diferenciação na primeira mitose celular? Porque gêmeos univitelinos, um é destro e outro canhoto. Então nas primeiras divisões celulares surge um de uma forma, outro de outro. Então quem tem gêmeos aí que conhece um pouco essa base sabe que cada um tem a personalidade diferente. Por uma necessidade da sobrevivência, né? Sim. Eu até vou aproveitar, eu vou te fazer uma pergunta. Tem duas perguntas para nós, vamos ver se a gente dá tempo. Ó, a Aline, ela, em relação a isso, ela falou assim: existe uma relação de dependência de lateralidade com ordem de nascimento do filho? Tipo, o primeiro filho sempre é destro, segundo filho sempre canhoto. Não existe isso, né? Isso depende muito mais de uma necessidade do clã. Tá? O que eu vejo frequentemente, tá? É que, vamos dizer que lá dentro da história da família surgiu... Quanto tempo nós temos aí? Aqui ele ainda não me deu sinal, né? Teoricamente 2 minutos. Uma coisa eu vou fazer um start, te chamo e finalizo de volta. Tá. Então, dentro da necessidade do clã, surgem então homens que foram muito agressivos lá na história da família, homens que eram violentos, homens que deixaram a família na mão, homens que abandonaram crianças e esposas, né? Então homens que eram violentos com os seus familiares. Então, biologicamente, surge a necessidade de nascer homens menos agressivos, homens mais família, homens mais protetores. Então vem surgindo, às vezes, um primeiro filho canhoto, com uma necessidade de um clã mais próximo, mais familiar, mais harmonioso, né? Para que não gere esse processo de repetir sempre a mesma tecla. Mulheres, às vezes, que vêm sofrendo com esses homens violentos, submissas, vai surgindo uma mulher cada vez com uma energia mais forte, com uma necessidade de não depender mais dos homens. Então vem uma canhota com uma energia forte, às vezes eu me viro sozinho, não preciso de ninguém, eu dou conta. Tá? Então surge uma energia maior nesse padrão. Perfeito. Só que uma coisa que as pessoas têm muita dúvida é: mas eu não sou assim e eu não sou nem assado. Sim, existe uma régua, sabe? Que é o extremo de um lado e o extremo do outro. Nós estamos dando dos extremos aqui. Para ficar mais fácil de entender, perfeito. Nesse meio dos extremos, existe uma série de outras possibilidades. Existe a extremo destro, homem, mas um pouco menos, 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 um pouco mais canhoto, um pouco mais canhoto, um pouco mais canhoto e bem mais canhoto. Tá? Então existe uma régua com várias possibilidades. E além disso, isso não demonstra que a vida inteira você é esse extremo. Sim. Durante a vida vai ter as necessidades. Lembra do Estevão? Então, saí do meu carro, eu tive que mudar o lado cerebral de funcionamento devido às situações de vida. Ou seja,
durante as situações que eu passo na minha vida, eu tenho que mudar o lado cerebral para a sobrevivência também, que é o que se chamava lá de PET hormonal, ou que cada palestrante fala de uma forma diferente, cada profissional fala de uma forma diferente, ou salto do outro lado do cérebro, pulo para o outro lado do cérebro. Então, cada um fala